Olá, pessoal. Muito boa tarde. Sejam bem-vindos a esta super aula de unimetria quântica. Hoje vamos tratar de um assunto que está na ordem do dia, nesse momento atual pelo qual a humanidade está passando. Tá? Que essa evolução da consciência, essa expansão de consciência, evolução espiritual e todos esses avanços tecnológicos e informacionais que vêm acontecendo. Então, vem de encontro porque vocês sabem que estamos passando por um processo muito acelerado nas questões de avanços tecnológicos, avanços digitais, avanços na comunicação, tudo está avançando. Uma pauta que ficou em haver dentro desse avanço todo é o avanço disto. Como que o ser humano se adapta a esta nova realidade tecnológica? Porque se a gente pergunta para os seus pais que sejam, tá? Seus pais, seus avós, naquela época, segundo o que falam meus pais, por exemplo, não faziam ideia, não conseguiam nem imaginar que eles poderiam falar com outra pessoa através da tela de uma caixinha, através de um celular. Não se tinha noção. Hoje em dia, não, as pessoas que nascem agora, hoje, não conseguem imaginar como seria o mundo sem isto. Isso estamos falando numa faixa de tempo de quanto? 50 anos, 60 anos, 70 anos? Então, pouco tempo tivemos um salto. E avançou toda a parte eletrônica avançando, evoluindo. E não se trouxeram novas tecnologias para isso, pelo menos não divulgadas pela mídia, porque obviamente não há interesse em que haja esta libertação, esta expansão, que não é se tornar um novo humano, é se tornar o humano que é o original, cheio de todas essas capacidades adormecidas. Tá? Então, essas ferramentas de unimetria, então essas ferramentas quânticas vêm para ir despertando os potenciais que são intrínsecos do ser humano, são de própria natureza, e ficar adormecidos. Não só adormecidos, com tanta informação artificial, superficial, alimentação tóxica, com cheio de agrotóxicos, de laboratórios, de química, e as bebidas, e a gasolina, e toda a irradiação magnética dos aparelhos, além de estar adormecido, está encoberto por todas essas químicas, por toda essa toxina. Portanto, é difícil chegar ao cerne. Nesta aula de hoje, eu vou explicar o DNA básico da unimetria quântica, que está relacionado, obviamente, à física quântica, à mecânica quântica. E o que é essa mecânica quântica? É a ciência que estuda como funciona a realidade última, a realidade da natureza, como funciona o universo. Então, a física é a mãe de todas as ciências. Porém, a física chegou na fronteira, onde fisicamente não consegue. Descobriram tudo, fisicamente não há mais. Então, há uma fronteira ali. E alguns físicos paralisaram ali, porque o controle, o sistema, precisa que eles não tenham esse avanço. Mas um grupo de cientistas, um grupo de físicos, que decidiram não seguir a linha tradicional e seguir a linha que é para se seguir, que é continuar avançando e explorando a física, tiveram que entrar na metafísica, ou física quântica, como ficou conhecida, que já tem 200 anos. 200 anos, já tem esses experimentos. Né? Bom, por isso que surgiram os rádios, televisão, tudo isso tem fundamentos na mecânica quântica. Porque como que se transfere um sinal de onda de um aparelho para um satélite, do satélite para todas as televisões do planeta. Né? Essa é a mecânica por trás da tecnologia. Tá? Por isso que os avanços de física quântica, de geometria quântica, vão ser fundamentais daqui para frente. Tá? A ideia não é que você seja melhor que os outros, é que você descubra o seu verdadeiro potencial. Tá? A ideia é que nós devemos toda a humanidade para esse nível de consciência, para que possamos trazer o paraíso na Terra. E nada mais é esse paraíso da Terra do que você se desdobrar, ter esse desdobramento espiritual, esse desdobramento quântico, tá bom?
Eu vou passar então aqui os slides com toda essa informação para que você tenha esse DNA básico. Informação importante, essa aqui é uma série de aulas que estou fazendo gratuitas aqui no YouTube. Isso aqui é conteúdo de curso de aula fechada. Então, aproveitem com bastante sabedoria. Se você está chegando agora, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber um sinal sempre que eu lanço um vídeo novo. Tá? Toda semana tem vídeos e aulas novas. Então, recomendo que você assine agora, se cadastre agora ali no sininho. Ativa o sininho só para que você receba o aviso, tá? E já deixa aqui um like para que o YouTube, né, interprete que é um conteúdo relevante para você e depois ele possa entregar mais conteúdos nesse sentido para você, de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, espiritualidade e etc. Um próximo recado, dia 10 de abril, agora, dia 10 de abril, vamos ter o nosso primeiro encontro presencial de unimetria quântica, tá bom? Então, como que você vai entrar em contato para receber as informações? Tem aqui embaixo na descrição um número de WhatsApp que é da nossa assessoria, que vão te passar todas as informações de como faz para participar. É um encontro, um evento gratuito, tá? É o DNA básico nosso, tá? Então é aberto para que todas as pessoas tenham esse vislumbre, conheçam os potenciais adormecidos dentro delas, tá? Dali para frente, quem quiser fazer os seus tratamentos, seus cursos, pode fazer, mas esse encontro vai ser totalmente free para você, que é nosso companheiro aqui de redes. Combinado? Então vamos ao assunto. Início em fevereiro. Então, em fevereiro, o que acontece hoje, dia 31 de março? O que acontece hoje? Hoje nós estamos completando 8 semanas, tá? São 8 frequências. Vai uma frequência a cada semana que estamos enviando para a nossa lista exclusiva. Caso você não faça parte ainda da lista, você precisa deixar aqui nos comentários o seu interesse, você vai deixar ali o seu contato, vai entrar em contato conosco através do nosso suporte, para que nós possamos te colocar na lista. Então, você vai receber toda semana, particularmente, uma frequência específica, ou em texto, ou em áudio, ou em vídeo, tá? São chaves. É uma informação, como se fosse um vídeo, assim como esse, ou um texto, um PDF, onde dentro está contida uma frequência, vibração que vai entrar em fase com você, tá bom? Isso é muito bacana porque é conhecimento que vai entrando. Tem uma aula muito bacana que eu recomendo que você assista nas últimas aulas que postei aqui no meu canal, tá bom? As últimas aulas sobre unimetria quântica, sobre terapeuta quântico, que eu explico como que funciona a transferência de informação e a transfusão de consciências. Tá? E isso é informação, é energia, uma troca de energia que você recebe. Tá? Isso começa a trabalhar de forma quântica no seu corpo, limpa, organiza, calibra, expande, te coloca no caminho da sua evolução, tá bom? Então vai precisar limpar, cortar tudo aquilo que está prendendo, limitando você de dar esse salto que você tanto quer, espera, seja ele para sonho, para desejo, para conquistas de bens materiais, aquilo que a tua alma está pedindo, chamando, tá? Vamos começar agora com o centro de tudo. O centro de onde começa tudo, este universo quântico, esse caldeirão quântico. Quando nós falamos em átomo, imagine você que tem um grande caldeirão quântico no universo. Caldeirão. E ali está fervilhando energia, em potencial. Energia são nanopartículas, são átomos, é vibração pura, fervilhando, cheia de energia para ser manifestada, para ser usada, explorada. Isso que se chama átomo. Tá? Nós usamos também a palavra átomo como representação, por exemplo, dos sóis, do Sol, daquele agente de um arquétipo que dá vida, que nutre, que sustenta, que magnetiza, que mantém tudo estabilizado. Por exemplo, nós temos aqui o nosso Sol. Tudo que acontece no nosso sistema solar, nós temos um arquétipo primordial, principal, que é o nosso Sol.
Tá? Então, cada planeta está configurado perfeito, tudo tem uma geometria, uma astronomia, uma matemática, uma geometria perfeita em torno deste arquétipo, deste grande mestre chamado, para nós aqui, Sol. Tá? Que para os egípcios era chamado Atom. Só que não se limita ao Sol, a bola de fogo que tem ali em cima. Não, não, não. Atom é o que dá vida. Então, alguém tem que dar vida. Quem que mantém o Sol acesso? Em órbita. Então, tem que ter um outro agente que sustenta esse. E quem que sustenta esse outro? Tem outro e outro. Bom, Atom é toda essa linhagem de sustentação de vida, de energia. Tá? Muito bem. E aí nós vamos entrar, então, no famoso vácuo quântico. Por que é famoso? Ficou famoso por causa dos cientistas. Onde colocou meio a meio aqui? Queria crescer um pouquinho. Vou ficar pequenininho então. Vácuo quântico. Não encontro o botão certo. Aí. Esse vácuo quântico é da onde é isso aqui que está aqui ao redor. Esse prana, essa vida. Ou seja, eu vou falar em termos um pouquinho mais físicos para que você também já vai se familiarizando com a terminologia, com a nomenclatura e etc. Existe no universo um macrocosmos e um microcosmos, correto? O que é o macrocosmos? Os astros, as galáxias, os universos, os planetas, as estrelas, tudo aquilo que está lá em cima, em tamanho grande, muito grande. Lá tem Atom, comandando esses gigantes arquétipos. Quando nós reduzimos a ótica a corpo, células, moléculas, átomos, e vamos saber, eu vou fazer o caminho inverso agora, tá? Vou fazer um caminho reverso para irmos ao microcosmos. Então temos o macrocosmos e o microcosmos. É tudo um cosmos só que ele tem um, é como se fosse o yin e yang, já viu a esfera, a bolinha do yin e yang, o símbolo da Taiji? Bom, quando chega no pequenininho, quando chega no final de um, começa o outro. Então, onde termina o microcosmos, começa o macrocosmos. Tá? Por isso que se fala bastante, por exemplo, se utiliza bastante essas figuras aqui em um hexagrama, como se fosse um hexagrama. É um hexagrama, ou deixa eu ver se tem aqui, ou o cubo de Metatron, ou estrela de Davi. Essa simbologia geométrica, ele precisa ser, para ser compreendido, precisa ser desdobrado. Ó, aqui o que eu falava, tá? Ó, onde termina, vamos supor que o branco, o macrocosmos. O macrocosmos, quando termina, chega lá no microcosmos. E aí começa o microcosmos de novo. Chegamos lá na célula, no átomo, lá bem pequenininho, microscópico. Quando chega lá no microscópio, o que a gente encontra lá no final? Esse vácuo quântico, que o que está em cima é igual ao que está embaixo. Esse vácuo quântico está em cima, embaixo, no meio, em tudo. Seria o próprio átomo, o vácuo quântico. Tá? Um oceano primordial de energia em potencial fervilhando, pronta para ser observada, manifestada. Então pode-se criar o que se quiser. Deus criou universos, galáxias, planetas, você, eu, todos os seres vivos, todos os anjos, os arcanjos, tudo que existe foi criado através dessa criatividade, a criação de Atom. Tá? Então, por que vai ser importante compreendermos esse símbolo? Pelo o próximo nível que nós vamos ver aqui, que é o bóson de Higgs, que é a primeira vez que a energia de Atom toma uma certa medida material, uma certa medida massa, a massa, como chamamos os físicos, a massa que é matéria. Antes do bóson de Higgs, não existe matéria nenhuma. Tudo é 100% de energia. É aquele
caos, a teoria do caos, o Big Bang. Tá? Então, a partir da emanação desta energia, que começou a vibrar, quando começa a reduzir a vibração, que nós temos uma aula sobre frequências vibracionais, quando começa a reduzir a vibração desta energia, começa a se solidificar. Começa a ficar mais sólido. A densidade da energia se torna matéria. E ali no bóson de Higgs, que é apenas uma forma de falar, porque tem outra forma de falar que se chama a teoria das cordas, ou das supercordas, que é a primeira vez que no universo se apresenta algo como massa, algo que tem peso molecular, massa, tá bom? Então os átomos que estavam lá fervilhando começaram a reduzir e agora a gente conseguiu monitorar, observar, captar, manusear, fazer alquimia vibracional, alquimia energética, tá bom? Então ali nós temos esse bóson de Higgs. E o bóson de Higgs é feito de quarks. Quarks. Quarks, que são prótons e nêutrons com vetor up e vetor down. Você percebe que tem ali um nêutron, tem dois vetor up e um down. Não, dois down e um up, né? E o próton tem dois vetores up e um down. O que são esses vetores? São esses vetores aqui, ó. Os dois vetores do nêutron, os down, que vão apontar aqui para baixo, e aqui embaixo temos um up, e temos aqui os dois up apontando para cima, e aqui temos um down. Então, esta figura geométrica não é à toa que existe. É porque a vibração do quark tem essa composição. Para poder sustentar o quark, que já é matéria, já é massa, já começa a se tornar massa, a energia se formou desta forma. Então gerou equilíbrio. Por isso que essa figura geométrica, seja ela um tetraedro, um octaedro, um isocraedro, são sólidos platônicos. São estruturas básicas do universo. São geometrias básicas. Então, não tem como se destruir porque é a criação, tá bom? E começou lá no quark, tá? Bom, para aqueles que ainda não compreendem isto, esse próton e nêutron estão grudados, como se fossem, né, energia que estão grudadas. Como que estão grudadas esse próton e nêutron? Através da força nuclear forte. Força nuclear forte, quando os cientistas vão fazer uma bomba nuclear, por exemplo, o que é uma bomba nuclear? É a liberação dessa força nuclear forte, por isso que bomba nuclear. Se libera energia que gruda esses dois aqui. Tá bom? Então o que eles fazem? Pegam uma bolinha de plutônio desse tamanho e o que eles fazem? Aprenderam a liberar essa energia. E quando se libera energia, você já viu aquele cogumelo que se forma quando tem uma bomba nuclear? Só isso. 100 mil japoneses derretidos em um segundo. Então, é muita energia em potencial. Isso que foi só uma bolinha de plutônio de 3 quilos, tá bom? Com eficácia de 14%. Não detonou 100%, senão teria afundado todo o Japão. Afunda, derrete todo mundo. E para que vocês tenham uma noção da energia disto, essa irradiação, porque isso é radiação, ficou pairando até hoje. Até hoje está pairando aqui na atmosfera e nós estamos todos contaminados, poluídos pela irradiação desses brinquedinhos dos senhores. Interessante? Bom, vocês vão ver que isso aqui vai ser fundamental para a compreensão de como você se tornar quântico, porque você vai ter que reduzir a sua percepção a tom. Então você tem que saber que existe uma observação que não é nesse mundo material, nós já vamos falar das dimensões, lembra? Porque se estamos na dimensão física, significa que estamos vivendo na densidade. E nós temos que sublimar a nossa consciência, sublimar a nossa percepção, nos tornar quarks. Temos que nos tornar bóson de Higgs. Temos que tornar-nos o vácuo quântico. Se tornar isto, tá? Porque apenas o conhecimento de que existe não é o suficiente. Você começa a ter que se tornar. E lá nesse
mar de energia, imagine o próprio oceano azul que nós temos ali, o mar, a praia. Toda a água é água. Toda a água é igual. O que muda é um pouquinho mais salgada para cá, um pouquinho mais fria para lá, um pouquinho mais quentinha para cá. Apenas isso. É o que acontece com nós, seres humanos, por exemplo. Alguns são mais velhos, alguns mais novos, alguns são mais pardos, outros são brancos, outros são amarelos, outros são pretos. A cor só muda alguma coisa, mas somos todos a mesma coisa. Consciência. Consciências inseridas dentro de um avatar, como eu chamo, um corpo biológico. Sem corpo biológico, a gente não consegue trafegar na terceira dimensão. Então, o que é o corpo biológico? Esse corpo aqui que nós temos que cuidar desse corpo. Porque é o veículo da terceira dimensão. Quanto mais você tem o seu corpo físico bem disposto, com energia, com flexibilidade, com resistência, com força, com potência, mais você consegue deslizar pela terceira dimensão. Tá bom? Bom, e para navegar nas outras dimensões, nós não precisamos desse veículo. Tanto a explicação mais básica que tem para isso é que você vai dormir e você tem aqueles sonhos, aquelas viagens astrais, e você se desdobra e tudo isso, e seu corpo fica repousando. Seu corpo fica repousando na terceira dimensão, os seus outros corpos na quarta, na quinta, na sexta continuam a vida. A vida. E percebe que muitas vezes as pessoas não se lembram dos sonhos? Não se lembram o que acontece quando estão dormindo? As pessoas acham que quando estão dormindo, estão dormindo. É porque não despertaram a consciência. Se você, por exemplo, for numa aldeia e tem lá o pajé, o xamã, o pessoal lá, os índios, né, aqueles que, né, os gurus da floresta, eles dão mais valor para o sono e para o sonho que para estar desperto aqui acordado, porque eles sabem que a vida está em um contínuo. Não para quando a gente vai dormir. A vida não para. A evolução não para, o crescimento não para, a experiência de vida não para nunca. É um contínuo espaço-tempo. Tá? Por isso que a compreensão desses pequenos detalhes facilita o acesso a teu self quântico. E o que é esse self quântico? É a centelha divina que habita em nós, que somos nós de verdade. Nós não somos o fruto dos nossos pensamentos. A não ser que você escolha se tornar fruto do seu pensamento. E normalmente é devastador, porque a mente tem uma limitação. Ela é limitada. Então, para certos processos de evolução da consciência, nós temos que deixar a mente de lado e trabalhar com a nossa mente superior. Não com a mente racional, com a mente inferior, a mente do ego. Com a mente superior, a nossa mente espiritual. E nessa outra mente espiritual não há estas limitações que esta mente de baixo tem. E como que eu faço para acessar essa mente superior? Primeiro, tomando consciência. Luz na consciência. Quando se ilumina um pouquinho a consciência, que se chegou a informação, como está chegando agora para você, está recebendo essa informação, é o primeiro passo. Agora o que você tem que fazer? Pegar esse fio, essa cordinha, e puxar ela. Até onde vai? Lembra lá a touca do coelho? Você tem que ver até onde vai a touca do coelho. E cada um tem que fazer a sua viagem. Tranquilo até aqui? Eu sei que é um tema complexo. Imagine nós termos que decifrar uma informação dessas e passar para uma pessoa que muitas vezes não teve uma iniciação. Mas não se preocupe, a iniciação está ocorrendo. É só você acessar a sua iniciação. Como que você acessa? Apenas abrindo o seu coração, abrindo a sua mentalidade, não se fechar. Porque a gente está acostumado a se fechar pelos dramas emocionais, pela política, por medo, pela manipulação. Fecha, 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 fecha. Se fecha tanto, você percebe que as pessoas se trancam dentro de casa? Tranca, fecha a porta, fecha a cortina, fecha a janela, coloca cadeados, muros, portões, câmeras, arame enfarpado, cerca elétrica. A pessoa se fecha
E isso que está acontecendo fora, na sua casa, é igual ao que acontece dentro. A própria pessoa está toda fechada e lacrada. Então, o bandido não entra. E o anjo também não entra. Não consegue entrar. Nós temos que dar abertura. O que vai dizer quem que pode entrar e quem que não? A sua frequência vibracional. A frequência vibracional dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas emoções e das suas ações. É a frequência vibracional. Tá? Muito bem. Então, juntando aqui o próton e o nêutron, temos ali esse núcleo e nós temos aqui orbitando o elétron, ou os elétrons. Esse é o grande mistério da física quântica. Tem um elétron. Olha só como é a física quântica, né? Eles até hoje estão buscando descobrir, provar se em todo o universo não existe um único elétron que está em todos os lugares ao mesmo tempo e em todas as versões possíveis. Ou se tem milhares de elétrons. Então, põe microcosmo nisso, né? Micro e macro ao mesmo tempo. Como que eles fazem para perceber? Eles estão estudando, só que eles não conseguem observar o elétron. Porque quando eles observam o elétron, ele desaparece. Ele interage com o observador. Ele interage com o observador. Então, quando eles estão olhando para qualquer coisa, por exemplo, esse copo aqui. Quem diz que isso aqui é um copo? O observador, quem está observando. Quem está observando está acreditando, eu creio que é um copo, e você acredita e também creia que é um copo. Então, existe uma convenção de que isso aqui é um copo. E que as coisas são o que são. Mas no momento que ninguém está observando, as coisas estão lá? As coisas são aquilo ou não? Bom, aí tem outro experimento de outro físico chamado Giro Diger. Então ele colocou lá no experimento um gato numa caixinha e liberou lá uma substância química. Uma substância para o gatinho cheirar, dentro de uma caixa. Aí no experimento, a pergunta é: o gato está vivo? Está morto? Está vivo morto? Ou está morto vivo? Físico quântico, tá? Então, o que acontece? Até alguém abrir a caixa e olhar para o gato, como é que ele está em todas as possibilidades ao mesmo tempo. Só vamos saber como que ele está a partir do momento que a gente abre a caixa e olha. Se ninguém olha, ele pode estar vivo, pode estar morto, pode estar vivo ou morto vivo. Então são experimentos assim que estão desbravando e fazendo, e aí entra uma geração de físicos, daí, né, desencarnam, vem outra geração de físicos, muitas vezes são os mesmos reencarnando para continuar o trabalho de pesquisa deles, né? E continua a ser o experimento. Por isso que demora um pouco. São poucas as pessoas dedicadas 100% a realizar pesquisas sérias, honestas. O que é honestas? Honestidade científica. Então, se você viu que é branco, é branco. Porque o que acontece? Às vezes, descobrir a verdade dentro da física implica nas pessoas perderem o emprego de físicos. Nunca mais trabalham como físicos. São banidos da comunidade científica. Por quê? Porque aquela informação que ele está descobrindo compromete todo o status quo, todo o paradigma que está sendo vigente dentro do planeta Terra. Tá? Então, já se chegou nos dias de hoje a convenção, uma aliança entre a física e a espiritualidade, entre a ciência e a espiritualidade, ou a ciência e a religião, como vocês queiram chamar. Então, esses milagres que acontecem têm explicação científica. E é no mundo quântico, no universo quântico. Enquanto nós não estivermos com o olho na física quântica e nós estivermos na física clássica, na física da limitação, nós estamos separando, porque a física de Newton, tá? De Isaac Newton, é separatista, é reducionista. Então não separa da religião, não separa da espiritualidade. Porém, quando a gente entra agora na nova física,
que é a física quântica, nós vimos que tudo está entrelaçado, tudo se conversa e tem explicações para isto. Tem os experimentos publicados. Por isso que quem deseja transcender, iluminar-se, ascensionar, tem que deixar de lado o paradigma velho e entrar num novo paradigma que já está operando. Apenas cada um tem que, por livre e espontânea vontade, acessar essa consciência. Então, esses prótons e nêutrons e elétrons formam o átomo. E esse é o átomo, o formato de um átomo. Claro que não é assim tão bonitinho, luzinha, como tem aqui. Tá? Se você olha no microscópio, é tudo uma outra, parece um formigueiro. Aquele. Só que eles usam inteligência artificial e coisas para poder mostrar de uma forma mais nítida para os estudantes. Tá? Então, esse aí seria o átomo. Bom, o que é o átomo? O átomo tem uma vibração muito alta, vibra muito. Você não pega o átomo com a mão. Ele está vibrando. Então ele tem que reduzir a vibração. Quando reduz a vibração, ele se junta com outro átomo, 2, 3, 4, 5, 50, 1000, 1 milhão, e forma uma molécula. Molécula. Muitas moléculas agrupadas com uma consciência específica formam, por exemplo, um fígado. Agora, o mesmo átomo com uma inteligência, uma calibração diferente, forma um rim. Os mesmos átomos, porque os átomos não têm diferença. É próton, elétron e nêutron. Tudo. Esse é o tijolo fundamental do universo. O que muda que torna o fígado fígado, o rim rim, coração, mesa, cadeira, parede, cabelo, as coisas diferentes? É a informação que tem aquelas moléculas. A informação que tem aquilo. É o conteúdo informacional que se coloca, a inteligência que se coloca. Então, quem fez o ser humano, obviamente, tem que ter um geneticista, porque quem criou o genoma humano, o DNA humano? Alguém criou ele. Deus deixou toda a energia disponível. Atom está tudo disponível. Agora, alguém, uma inteligência muito suprema, que cria seres, raças espaciais, raças alienígenas, raças de todos os tipos, falou, vamos criar então agora um ser humano, para que as consciências possam evoluir através de experiências humanas também. E o que nós aprendemos aqui no planeta Terra? Amor e a se tornar um com o todo. Então, nós estamos tendo uma experiência de terceira dimensão. Ou seja, desamor total. Na terceira dimensão, lembra que é separado? Terceira dimensão, eu tenho uma caneta, duas canetas. Isto é a terceira dimensão. Na quarta dimensão, os átomos estão se chocando entre eles, que é o próximo slide. É o entrelaçamento quântico. É esse entrelaçamento quântico aqui. Vou aumentar aqui para vocês verem melhor. Então, no campo quântico, as coisas estão entrelaçadas. Tudo está entrelaçado no campo quântico. Apenas na terceira dimensão, que esta é uma caneta violeta e esta é preta. São duas coisas separadas. Mas na outra dimensão, que está aqui, aqui mesmo, agora, só que você não vê, porque nossos olhos apenas veem o espectro luminoso da terceira dimensão. Estes dois olhos, one, two, só veem terceira dimensão. Eles não conseguem ver coisas mais sublimes. Para nós conseguirmos perceber esta outra dimensão, precisamos de outro olho, o olho quântico. Entendeu? Portanto, eu aqui e você ali, estamos bem longe, né? Na terceira dimensão estamos bem longe. E aí nos deram um notebook, um computador, um celular para que a gente possa conversar, para a gente ficar... Sabe quando você dá um brinquedo para uma criança parar de incomodar? Hoje em dia todo mundo faz isso. Dá o celular para a criança parar de chorar. É isso que fizeram com o ser humano.
Vamos dar um brinquedinho para que eles possam parar de incomodar, se distraiam e não percebam que já estão entrelaçadas a comunicação, telepatia, telecinese, visão remota e todas as outras faculdades mediúnicas, digamos assim, espirituais, quânticas. Percebe? Então, olha só. Vamos supor aí que tem a bolinha azul e tem a bolinha vermelha. Estão separadas. Mas no campo quântico, se pessoas que já estão se tocando, então há comunicação entre elas. Há comunicação entre elas. Nós conseguimos perceber isso de uma forma prática na nossa vida aqui. Por exemplo, quando o dono, a pessoa vai chegar em casa e tem um cachorrinho lá esperando. O carro está lá na esquina e o cachorrinho já começa a sentir que o dono está chegando, já começa a ficar feliz e abanar o rabo e a pessoa nem chegou em casa ainda. Já está sentindo que a pessoa vai chegar. O que, que é? Esse sentimento é entrelaçamento quântico. Entre duas pessoas, por exemplo, mãe e filho, acontece muito com mãe e filho. Com mãe e filho é uma coisa assim extraordinária. Acontece muito com a minha mãe, por exemplo. Ela está lá bem longe, mas nossa, ela já recebeu o que eu estou falando dela. Já sentiu. Me manda uma mensagem daqui a pouco, me liga, ou apenas pensa ela lá. Sabe esse pensamento? Eu estou pensando aqui e ela está pensando lá? É isso. Agora, como que eu sei que ela está pensando não? Lembra lá o exemplo do gato? Do Shirojishi? Se está vivo, morto, morto, vivo? Enquanto eu estiver aqui, todas as possibilidades estão acontecendo lá. Agora, a partir do momento que eu olho, que eu observo, eu limito aquilo. Então, o observador colapsa a função de onda. O que é colapso da função de onda? É um outro experimento. Quando o observador olha para algo, algo paralisa, você diminui. É um decaimento atômico. Enquanto quando algo está sendo observado, aquilo paralisa. Quando aquilo não está sendo observado, está fervilhando. Vamos supor agora que você esteja assistindo esse vídeo na sua sala de estar. Tá? Você está na sua sala de estar. Eu pergunto para você, o vaso sanitário está lá no lugar? Você supõe que está lá, mas você não sabe se está lá. Você tem que ir lá para ver. E quando vai lá ver, ele está lá. Mas quando você não está lá, será que está lá? Então, esse é outro campo de estudo quântico também. As coisas estão quando ninguém está observando? E se estão, em que estado estão? Em que dimensão estão? Porque nossos olhos não são o que vem tudo. Lembra que eu falei que estes olhos são limitados? Agora, como explica, por exemplo, agora essas crianças que estão vindo com. Não só crianças, pessoas velhas também que já morreram, tudo. Clara evidência. Às vezes a pessoa está ali olhando para este vídeo e está vendo aqui atrás uma pessoa. Está sentindo que tem uma pessoa aqui. E não tem, ninguém vê, estamos vendo e não tem. Mas tem. Não tem na terceira dimensão, mas na quarta tem. Qual olho que viu? Não foi o olho físico. Foi o seu olho quântico que está vendo que tem muitos seres ali ao redor. Tá? Então, se tornar quântico é muito vantajoso. Quem não se torna quântico vai ser passado para trás. Porque o universo está caminhando, está evoluindo. Gaia está evoluindo, o planeta está evoluindo, todo mundo está evoluindo, expandindo as potencialidades inatas do ser humano. Se você fica para trás, preso à caixinha, preso ao brinquedinho eletrônico, à distração. Não digo para que as pessoas não tenham seus brinquedinhos, mas explorem o seu brinquedo primordial, que são os seus chakras, seus sete corpos, seu Merkaba, a sua glândula pineal. Por que não explorar isso? Que é de graça. Você não precisa comprar celular caríssimo, não precisa comprar notebook, computador quântico. Não precisa comprar isso. É de graça. Tudo que o ser humano precisa, Deus já deu a ele de graça.
Que louco isso, né? Sabe qual que é a explicação disso? Como que as pessoas viviam 4, 5 mil anos atrás, sem essa tecnologia que nós temos hoje? Como que faziam? Podiam viver. E muitos mestres se iluminaram naquela época. Sem celular, sem computador, sem aparelhagem, sem parafernália eletrônica. Então dá para evoluir, dá para sancionar, não precisa de nada agregado externo. Tudo que o ser humano precisa já está dentro dele. É o próprio, a pessoa é o próprio, é o todo. Lembra que se nós formos colocar um microscópio em qualquer parte do seu corpo, nós vamos chegar no mesmo vácuo quântico do irmão, da irmã, do presidente, do político, do ladrão, de todo mundo. Todo mundo é feito da mesma substância. A percepção disso que torna você quântico. 10 dimensões espaciais, 10 dimensões aqui vamos falar, né? Vou falar de 9 espaciais e uma temporal. Esta terceira dimensão é a única dimensão temporal, onde o tempo entra na equação. Percebe? Grava bem estas palavras. Esta aqui é a dimensão onde o tempo entra na equação. Nas outras 9 dimensões espaciais, o tempo não entra na equação. Então, é um outro mundo. É uma outra lei que opera aqui. As leis da terceira dimensão, por exemplo, a gravidade. É uma lei. Não adianta, tudo vai, pumba, ser atraído para o chão. Nas outras dimensões, não tem esta gravidade. Então, é outra lei que opera. Tá bom? Então, isso é importante que se saiba também. Quando você está meditando e você leva seu pensamento, a sua consciência para outras dimensões, você não fica caindo. O seu corpo fica, mas o seu desdobramento, o seu corpo mental, seus outros corpos mais sublimes, flutuam, saem voando por aí. Quer ver um exemplo disso para que você veja agora, na prática? Fecha seus olhos, vai lá no aeroporto, entra num avião, sai voando no avião, pula do avião e continua voando como um pássaro. Faz de conta que você está voando como um passarinho lá. E você está vendo a cidade de cima. E a praia, e o mar, e a selva, e os prédios. E você está vendo isso, você está voando lá em cima. Você está voando ou não está? Está. Somente um. Percebe? A sua mente fez essa viagem. Ela teve uma experiência. Enquanto o seu corpo fica aqui, você leva. Isso acontece o tempo todo com as pessoas, só que de forma inconsciente. E sofrem com isso. Porque levam a sua consciência, o seu pensamento, para lugares que é uma desgraça. Para o passado, para os problemas, para a lamentação, sabe? Para aquilo de ruim que aconteceu. Para lá que as pessoas gostam de ir. São masoquistas. Ou vão lá para o futuro, para os piores lugares, criando coisas no futuro. Criam problemas, criam dívidas, criam infelicidade. E elas estão aqui agora. Então utilizam da máquina de tempo da terceira dimensão, através da mente, para ir para frente e para trás, para trazer emoções limitantes, negativas. Isso é complicado? Porque o corpo físico, os seus órgãos, seus rins, são a manifestação do que o corpo mental e emocional estão vibrando. Então o corpo físico responde. Lembra que a terceira dimensão que está mais aqui embaixo, a quarta, a quinta, estão em cima. Então essas dimensões manifestam essa de baixo. E aí? Ah, Dave, então significa que as pessoas que estão doentes, elas pensaram, sim, pensaram em ansiedade, pensaram nos problemas, pensaram em baixa frequência, foram lá em baixa frequência, comeram alimentos de baixa frequência, comeram salgaditos e hambúrguer e pizza toda hora e refrigerante. Bom, e aí o fígado ficou doente. Mas por quê? Porque o estado emocional da pessoa levou ela a baixar a vibração, então ela foi comer alimentos que vibram naquela vibração.
Percebe? Uma pessoa que está elevada de consciência não come bobagem. Então, não estraga seu fígado, estômago, rim, intestino, bexiga, não estraga nada. Por isso que o segredo é elevar a frequência e se tornar quântico. Até o ponto que você se nutra com o sol, com o prana, com o ar, com um pouco de água, com alguma fruta. Não precisa tanto pão. Por isso que na Bíblia está escrito assim, né? Não é só de pão que vive o homem, e sim do que sai da sua boca. E o que sai da sua boca? A extensão do seu coração. A língua, a fala, pela medicina chinesa, é a extensão do coração. Então, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se está cheio de toxinas, o coração vai falar, vai manifestar, e a minha fala é uma declaração. Percebe? A pessoa está declarando que vão adoecer, estão declarando o problema, estão declarando isso inconscientemente. Não pode ser consciente uma fala destas, a não ser que essa consciência tenha sido nutrida com muita informação tóxica. As 10 dimensões, 12, 13, 14, 15 dimensões, todas elas existem aqui e agora. Ali onde você está. Ali onde você está, na sala que você está, estão todas as dimensões ao mesmo tempo operando. Só que você só percebe uma. Porque você limitou as outras percepções. Esta aula é para que você se compreenda o DNA quântico, o DNA, a estrutura fundamental básica, e perceba. É o primeiro passo por luz na consciência. Pronto, percebi. Lembra? Depois que percebeu, faz o quê? Puxa a corda e vai indo atrás de mais informação, mais conhecimento, até que você crie uma nova crença. Limpe as crenças limitantes da terceira dimensão, do paradigma newtoniano, e que você coloque uma crença expansiva, uma crença ilimitada, atemporal. Esses dias atrás, olha aqui que bacana, já vamos falar disso. Esses dias atrás, um colega meu me fez uma pergunta muito interessante, porque começou a ver que o posicionamento que estou trazendo é de terapeuta quântico. Então me veio me questionar, David, o que é ser terapeuta quântico? De onde veio isso? De onde saiu? Como que funciona? Nunca ninguém tinha me feito essa pergunta. Mas quando fui responder de forma espontânea, falei, meu amigo, tudo é quântico, todas as pessoas são quânticas, apenas não perceberam, não se assumiram. O padeiro pode ser um padeiro quântico. O marceneiro, o borracheiro, o advogado, todo mundo pode plugar a sua profissão, o seu trabalho ao DNA quântico. Qualquer pessoa. Todos são. Todos são filhos de Deus ou não? Sim. Todos são feitos de sangue? Sim. De átomos? Sim. Então todos são. Todos têm cérebro, todos têm 7 chakras, todos têm dimensões. Opa! Então é uma questão de percepção, aceitar e assumir. Começar a estudar como é que funciona. Como é que um jogador fica bom jogando bola lá no Real Madrid? Treina, treina, pratica, pratica, treina, demonstra força de vontade, treina, faz a dieta, entra no estilo de vida de atleta, se torna lá um jogador. Então, quer se tornar um bom jogador quântico? Tem que treinar, tem que frequentar o clube onde estão os quânticos. Se você quer jogar bola, não vai lá no clube de beach tênis. Tem que ir no clube da bola. Se você quer se tornar um jogador de vôlei, não vai se juntar lá com um cara que joga xadrez, dominó na praia. Percebe? Então, o que é? A ambiência, a egrégora. O ambiente ajuda ou prejudica. Te favorece ou te atrasa. Então, essa foi a resposta que eu trouxe para esse meu amigo. Ficou muito impressionado porque pela simplicidade. Agora, é tão simples. É tão simples. Mas acaba sendo o óbvio. Claro, para quem conhece, é óbvio. Para quem não conhece, aquilo é um bicho de 7 cabeças. É de outro mundo, é coisa dos ET, dos alienígenas. Não, não é. Porque a pessoa não para meditar, não para fazer uma prática de expandir a percepção. Olha, gente, olha só. Existe uma coisa que chama QI. O QI.
que é a qualidade intelectual, a capacidade intelectual de uma pessoa, tá? Mas também existe a qualidade espiritual, quando que eu percebo, não intelecto racional, inteligência racional, a inteligência espiritual são faculdades da mente. A mente precisa desses estímulos, porque ela vai criando novas redes neurais. Ela é plástica, a mente. Se chama neuroplasticidade. Você vai, de forma plástica, criando redes neurais para onde você quiser. O átomo é limitado. Um neurônio, que é feito de átomos, ele vai fazendo conexões. Se você quer que faça a conexão do futebol, isso, você vai criando. Agora, se você abre uma rede neural, uma nova trilha neural, um caminho neural, para novos conhecimentos, você se torna mais inteligente espiritualmente falando. E intelectualmente também, inteligência emocional. Então, são inteligências, são qualidades inatas a nós. Então, a unimetria quântica traz isto para a pessoa. A unimetria quântica, o que, que é? Está em você. É uma ferramenta. A unimetria é uma operação intrínseca a você. Você só tem que dar play. Imagine que você tem o celular, você tem aplicativos. Você tem um aplicativo da unimetria quântica, que seria o restart, como que chama? Uma formatação. O que essa formatação faz? Começa a remover todo o lixo, aqueles arquivos que estão pesando na memória, pesando na consciência e não avança espiritualmente nunca. Só adoece. Eu conheço pessoas reais, agora, 60 anos de idade. Tem muita experiência, muita bagagem espiritual. Tem um conhecimento de outro mundo. Mas não colocaram em prática junto a questão da alimentação, do exercício físico. O que está acontecendo agora? Câncer, diabetes, hipertensão, todos os problemas físicos. Agora, tem outro que tem uma saúde física magnífica, zero experiência mística transcendental, zero progresso espiritual e todo o universo espiritual. A evolução que tem que ter um ser humano em termos morais, espirituais, intelectuais, precisam elevar-se em conjunto. Deixar de fora uma destas faculdades não é prosperidade. A prosperidade é todas as áreas devem estar em crescimento, em movimento, em desenvolvimento mútuo. Por isso que não dá tempo de cuidar do mundo externo. Não dá tempo de cuidar da vida dos outros, porque temos muitas faculdades internas para desenvolver. E todos os desafios que a vida apresenta para você são a oportunidade. Por trás de cada problema, por trás de cada desafio, está a solução. Está aqui no meu notebook aqui. O problema é a solução. Perceba. Anota isso. O problema é a solução. Perceba. Por trás do problema tem a solução desse problema e, como bônus, você vai receber um upgrade, um salto quântico. Se assim você desejar, né? Por que tem este processo? O estado no qual a gente se encontra hoje, estado lagarta, é preciso entrar no casulo para poder abrir asas, libertar-se, voar. Você não vai deixar de ser lagarta nunca. Não vai deixar de ser humano, filho de Deus, não vai perder a sua consciência, não vai perder a sua memória. Pelo contrário, você potencializa, é um super saiyajin. Sabe aqueles Pokémon que ia evoluindo? É o mesmo bichinho Pokémon, só que ele evoluiu. Foi para um nível superior. Entrar dentro do casulo, no processo borboleta, no processo da alquimia de uma borboleta, que nós também passamos por isso, pelo processo arquetípico da borboleta. As borboletas estão aqui para nos ensinar, para nos mostrar, nos lembrar
que nós temos que passar pelo processo de transmutação, de transformação. E aí, ou uma forma simbólica, que eu vou explicar, apenas simbólico, tá? Mas eu gosto muito. Entrar, tipo, num ovo. Você entra num processo na sua vida, dentro do casulo, onde você começa de forma quântica a reprogramar as suas células, seus órgãos, a sua consciência, seu cérebro, você inteiro. Então, é uma calibração quântica. Tá? Então, quando você sentir o chamado, que isso tem que ser um chamado da alma que sempre está chamando, mas quando você aceitar o chamado, reconhecer que é o seu chamado, o seu momento, você vai dizer sim. Quando você disser sim interiormente, a sincronicidade do universo automaticamente começa a mobilizar os átomos, as pessoas, as circunstâncias, as coisas, para que você tenha esse progresso. Pode acreditar em uma coisa: Deus, os anjos, os arcanjos, todo mundo espiritual, todo mundo quer e precisa que você evolua. Então, eles fazem o máximo que eles podem para que você evolua, sem medir esforços e de forma incondicional. Só depende de cada um aceitar. Pedir, aceitar essa iniciação. É um processo iniciático, um processo de evolução. Não tem fim. Pelo resto da vida você vai estar nesse processo. E é divino. É uma realização interna que não tem preço que pague e não tem palavras para mensurar o estado de realização pessoal de uma pessoa. Não é sobre chegar em algum lugar, é sobre o caminho. Perceba, nunca vamos chegar em lugar algum. É um eterno caminhar, nós somos caminhantes eternos. Só que você tem que se dar conta do seu caminho, honrar o caminho e viver com alegria, com paz, com amor, com harmonia no caminho. E nesse caminho você vai encontrar outras pessoas, outros irmãos que também se deram conta do caminho. E aí é aquela festa, aquela celebração, que só no olhar, no olho de uma pessoa, já dá um risada, porque tem uma história muito bacana. Então foram os indianos do Tibete ali, os indianos, os monges tibetanos, etc. Tudo monge, né? Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo, Om, Om. Aí eles foram caminhando lá e chegaram lá na China. E depois tinha lá os coreanos também, os coreanos, o Japão, então o pessoal lá do Oriente, né? O Zen, o pessoal do Zen, o japonês, coreano, o pessoal do Tao, da China, etc. E o pessoal do Tibete, do Om, Om Namah Shivaya, etc. Quando eles chegaram lá, os seguranças dos portões dos templos perguntaram: pois não, o que vocês vêm fazer aqui? O pessoal caminhando, imagina lá com bastãozinho, né, com cajado e aqueles mantos rosa. Chegaram lá e os seguranças, né, do portão perguntaram: o que vocês estão fazendo aqui? Aí eles trouxeram uma resposta bem inusitada, dizendo: nós não estamos fazendo nada, nós só viemos aqui celebrar. E aí os outros perceberam que esses de cá eram iluminados, e os outros eram zen, monges zen, iluminados também, começaram a fazer a festa e as pazes ali. Isso acontece quando um iluminado se encontra com um iluminado. Isso é frequência vibracional, isso é ressonância. Você vai encontrar um irmão na caminhada que você fala: nossa, estamos num momento. Nesse momento todo, só para encerrar aqui, deixa eu ver se tem só mais 2 slides. Vamos deixar esse aqui agora. O que acontece com o momento? Tudo são ondas. Você tem que ver o vídeo que eu postei sobre terapeuta quântico e transferências de consciências. Transferência de informação deve ser uns 2, 3 vídeos anterior a esse. Tá? Então, o que acontece? O pico de uma onda, a parte de cima de uma onda, quando colide com a parte de outra, entram em fase. Isso que é ressonância. Efeito ressonância. Quando o pico de uma onda se choca com o pico de outra, elas se entrelaçam e formam uma terceira onda. Uma onda potencializada. Perfeito. Então, vamos supor um casal.
Se encontraram, se conheceram, nossa, match! Só que um estava indo para o norte e outro estava indo para o sul. Eles se encontraram no caminho. Mas depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, se perceberam que foram se distanciando, que já não faz mais sentido. E o que acontece normalmente? O que acontece na Terra? Briga, discussão, apego, reclamação, todos os tipos de problema. Porque ninguém soltou. E todas as pessoas têm um único caminho que ele é individual. É único. Pode ser que as duas pessoas estejam indo para o sul, mas uma é mais lenta do que a outra. Por quê? Porque uma nasceu sob o signo de leão e a outra em câncer. Então é isso. Nem todas as pessoas vão estar no flow, no match perfeito, na ressonância perfeita pelo resto da vida. Não tem isso. É raríssimo. Raríssimo. Mas acontece. O mais comum que é o movimento. Todos dançando, evoluindo. Alguns têm os valores, outros têm desejos, outro gosta disso, não gosta daquilo, outro tem cultura familiar, outro tem outras crenças, preconceitos, tabu. Até não dá. Por isso que precisamos soltar. O Zen é o soltar. Solta o mundo, solta as pessoas, solta os processos, solta. Solta. A única coisa que é sua, de verdade, é a sua consciência. Seu cérebro é emprestado. Ele vai padecer. Ele vai apodrecer na terra, na sepultura. O seu corpo também. O seu cabelo que você tanto ama e cuida também. Tudo. Isso apenas serve para trafegar, deslizar aqui pela terceira dimensão, para auxiliar a elevar a consciência dos outros corpos. Mas se não se toma consciência dessa evolução espiritual, que é sobre esse chakra que estou mostrando aqui, olha só, os egípcios já sabiam disso há muito tempo. Dentro das escolas iniciáticas, tinha um caminho iniciático que era a pessoa que os alunos, os discípulos, percebessem isto e passassem o conhecimento adiante. Tá? Então, menos sofrimento vai acontecer quando as pessoas soltarem se soltem. Se soltem. Você não vê um pássaro grudado no outro, um cavalo grudado no outro, um cachorro grudado no outro. Não, é a única espécie que fica grudada e chorando. É esta aqui. Então, preciso fazer uma outra aula um pouquinho mais fechada, um pouquinho mais salgada para se compreender outras realidades. Mas perceba isso daqui. A energia tem que ir iluminando. Quando chega aqui nesse olho aqui, nesse chakra frontal, começa, na verdade, quando começa no cardíaco. No cardíaco já começa toda a transmutação da pessoa. Mas quando chega nesse olho da percepção, essa percepção aqui, começa a se abrir a visão, se abre a visão desse multidimensional, se abre, e isso aqui que vai dar acesso a seu verdadeiro ser, a seu corpo de luz, a toda a sua totalidade. Tá? Então, um caminho onde precisa também se conhecer esta energia dos chakras, se perceber ela, se honrar ela. Tá? Como que eu posso auxiliar agora? Então, no dia 10/4, em Balneário Camboriú, vai acontecer nosso primeiro DNA quântico. Tá? Então, vai ser uma oportunidade para que você, que me acompanha, possa estar presencialmente fazendo essas práticas. Hoje foi uma aula teórica, inclusive para as pessoas que irão participar, vai ser solicitado que antes assistam essas aulas, para que cheguem lá a gente possa avançar com as práticas. Então, você vai estar vendo, você vai passar pela experiência, tá bom? Como que você faz para participar? Então, você tem que acessar o contato. Deixa um comentário aqui no vídeo, o que você achou também, as suas dúvidas. Mas você vai solicitar o contato com a nossa assessoria. A assessoria vai entrar em contato, passar todas as informações, que é bem simples. Só preencher um pequeno formulário e cair para dentro no encontro e fazer acontecer. Tá? Não tem custo, esse DNA básico não tem custo.
assim como esta aula vai ser uma aula entregue para todas as pessoas que precisam desse despertar de consciência. Fechado, pessoal? Então, muito obrigado até aqui. Fiquem sempre na luz, na paz e até que a vida nos encontre novamente. Beijo nos corações!